E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do Campus Colorado do Oeste, e esse é o 6º episódio do nosso podcast e canal no YouTube Silagem BR. No episódio anterior, o 5º, nós conversamos sobre o princípio de conservação na ensilagem. E nesse episódio, o 6º, nós vamos falar sobre o tema: você está preparado para produzir silagem? E o nosso convidado será o Dr. Rafael Amaral. O Dr. Rafael Amaral é graduado em zootecnia pela Unesp Jaboticabal. Ele tem mestrado e doutorado em ciência animal e pastagens pela Exalc, USP. Ele é o responsável pelo portal Dr. Silage, um dos principais portais de referência no tema de produção de silagem que nós temos no Brasil. Atualmente ele é o gerente de produtos de inoculantes para silagens da Lallemand Animal Nutrition na América do Sul. Desde a sua graduação, ele trabalha em temas relacionados à produção de silagem, então fica evidente a sua vasta experiência nesse assunto. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre um assunto extremamente relevante nos sistemas de produção de silagem: o planejamento. Quando nós perguntamos, você está preparado para produzir silagem? Nós queremos que vocês, que são produtores, que são técnicos de campo, que são estudantes que no futuro trabalharão com a produção de silagem, nós esperamos que vocês consigam compreender, entender tudo que está envolvido no planejamento dos sistemas de produção de silagem. Desde estruturas como maquinário, implementos, desde capacidade de produção das culturas, dos cultivos agrícolas no campo, todo o processo de colheita, de enchimento do silo, de compactação e vedação do silo, e também, depois que a silagem está produzida, a inserção destas silagens nas dietas dos sistemas de produção pecuários que vocês irão atuar. Os cuidados que estão relacionados com o planejamento da atividade em todas as etapas são essenciais para que a gente tenha uma maior eficiência no processo de produção, para que a gente tenha menos perdas e, com isso, nós possamos produzir alimento com qualidade, da forma que nós esperamos e também com o menor custo possível. Lembrando que se você estiver nos assistindo pelo YouTube, esse episódio também está disponível no podcast. E se você estiver nos ouvindo pelo podcast, acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações, que sempre que a gente produzir um episódio novo, vocês serão notificados. E agora, vamos para o bate-papo com o Dr. Rafael Amaral. Aproveitem! Olá, Rafael, seja bem-vindo aqui a esse 6º episódio do nosso podcast e canal no YouTube, né? Nós vamos falar um pouquinho... pensando do ponto de vista do produtor, né? Será que o produtor está preparado para produzir silagem? Então eu queria te agradecer, Rafael, por participar aqui comigo desse episódio. Eu sempre falo que para mim é uma honra, né? Eu sou um grande admirador do seu trabalho e da sua competência. Então, muito obrigado por participar com a gente aqui novamente, Rafael. Ô Rafael, professor Rafael, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Eu que fico feliz de estar mais uma vez com você aí. Sempre é bom de alguma forma poder contribuir e, como sempre, falar sobre silagem sempre é um prazer. Legal. Bom, Rafael, esse episódio nós vamos tentar falar um pouquinho sobre aspectos relacionados principalmente ao planejamento da produção de silagem, né? Alguns aspectos que o produtor tem que pensar e tem que estar ciente antes de iniciar a produção de silagem, ou se ele já produz silagem, ele verificar como é possível melhorar, corrigir, algumas falhas que podem ter no processo. Então eu dividi aqui o nosso roteiro, né? Nós conversamos aqui um pouquinho antes, nós resolvemos dividir em 3 partes, né, Rafael? Tudo que vem antes do silo, né? O momento dentro do silo da conservação em si e o pós-silo, né? E acho que seria legal, né, Rafael, a gente começar pensando assim: antes do silo, né, antes de produzir, de confeccionar o silo, o que você acha que é importante, né? Alguns aspectos que vão desde a lavoura, maquinário, prestação de serviço, né, Rafael? Quais pontos que você acha que são importantes e que não podem faltar no planejamento do produtor?
Bom, legal, Rafael. Acho que é bem interessante esse tema e, na verdade, assim, ele é bem amplo, mas eu acho que para o produtor isso é importante, né? E antes de qualquer coisa, na minha opinião, para o produtor é importante ele se planejar, o planejamento, né? Bom, eu vou fazer a minha silagem, por exemplo, hoje nós estamos aqui no ano de 2021. Talvez o produtor ele já deve ter, ele precisa estar se planejando, né? O que ele vai querer para o ano que vem, né? Quais serão as metas deles? É claro que isso vai depender se ele é um produtor de leite, né? Se ele é um produtor de carne, se ele é um produtor de bezerro, enfim, qualquer que seja o tipo de produtor, é importante ele ter a meta dele, né? Como existem metas em diversos segmentos hoje. Então, o produtor, provavelmente, ele vai ter a meta de, por exemplo, ele tem uma meta de produção de leite, né? Ele tem uma meta de produção de carne, ele tem uma meta de produção de bezerro, e aí ele voltar para trás e falar assim, esse animal ele come silagem, né? Quantos quilos de silagem esse animal vai comer durante o ano de 2020, né? E aí, com base nos históricos que ele tem, ou se ele não tem histórico, ele vai ter que procurar isso, né? Mas ele saber qual que é a produtividade que eu consigo na minha área, né? Qual que é as perdas, né? Tem muito produtor que às vezes ele não assume o valor de perdas e a hora que chega no final falta comida, porque o processo perde. Acho que isso aí é uma das coisas super importantes de falar. Então, assim, a partir disso ele vai definir qual que é a área que ele vai plantar. E uma outra coisa, né? É importante, assim, que dependendo da categoria de animal que ele está trabalhando, ele vai poder trabalhar com um outro tipo de silagem, seja uma silagem de milho, seja silagem de capim. Então, mas isso é muito importante. Isso se chama planejamento. Então, ele tá ciente desse planejamento vai ser fundamental para ele acertar ali tanto a quantidade quanto o tipo para não faltar comida ao longo do ciclo que ele está planejando. Sim, e é legal, né, Rafael, a gente pensar que, de acordo com não só o rebanho, né, que se deseja alimentar, mas também tem algumas características da aptidão do produtor, do tamanho da propriedade, da estrutura disponível, né, exemplos, né? A gente pode trabalhar com um produtor que pretende fazer silagem para um confinamento, né, de terminação de animais de corte, que ele vai fazer uma lavoura de milho, de sorgo, algo do tipo, ou até mesmo ele vai ter uma área de pasto, né, de algum capim para fazer silagem para abastecer esse confinamento com o volumoso, né? Mas também nós temos aqueles produtores que podem né, utilizar a silagem, a técnica de produção de silagem, a partir de capineiras, né, de capim-elefante, de capim-capiaçu, de plantas perenes, né, que você vai talvez ter um manejo, né, um pouquinho diferente dentro da propriedade, né, Rafael? Mas independente do sistema de produção, né, alguns pontos são importantes, né, Rafael? Por exemplo, cuidados com a lavoura ou cuidados com a cultura em si, né? E toda essa parte de dimensionamento de máquinas, né? Saber se na região vai ter a prestação de serviço, né, Rafael? Acho que tudo isso também são pontos importantes, né? Sem dúvida. Eu acho que o produtor ele trabalhar, né, ele tem que prever tudo que vai acontecer, né? A gente falou de planejamento forrageiro, mas também ele precisa planejar. É claro que nós estamos trabalhando com biologia, e isso é muito importante, porque é muito comum falar assim, Rafael, mas você fala para eu planejar a máquina, mas e aí, choveu, a máquina não entra, né, na lavoura. Assim, a gente tem que trabalhar com margens de erro, né? Mas assim, é super importante, né, a profissionalização dessas etapas, né? Ele vai precisar colher com um prestador de serviço? Então tá. Bom, então assim, eu já vou buscar o meu prestador de serviço, eu já vou cotar o meu prestador de serviço, e ele também precisa saber a qualidade do serviço que ele oferece, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes nesse momento não é o produtor, por exemplo, eu tinha minha maquininha lá que colhia uma, 2 linhas, eu estou aposentando ela, e o ano que vem eu vou para um prestador de serviço, né? Mas não adianta ele querer ir para o mais barato, né? Ele vai ter que procurar um prestador de serviço que tenha qualidade, que ele faça, né, uma manutenção periódica das máquinas. Bom, e além disso, né, se ele fala assim, não, Rafael, eu sou um pequeno produtor, porque ainda existem muitos pequenos produtores, né, no Brasil, e talvez uma automotriz não seja uma realidade para ele, e ele tem a máquina dele lá,
Mas mesmo assim ele é importante ele saber como que está essa máquina, qual que é a condição dela, né? Vai, às vezes, eu vou emprestar do vizinho que às vezes ele não vai me cobrar nada, mas se for uma máquina velha, né? Então, assim, mesmo que seja do vizinho, né? Nem que ele não vai cobrar nada, poxa, mas então eu vou trocar um conjunto de facas, mas a gente tem que observar nisso, né? A faca tá legal, a contrafaca tá ajustada, né? Essa máquina, né? Qual que é talvez o mecânico que possa me atender se caso eu tiver problema? É tentar prever os problemas, porque eles ocorrem, né? Eles vão acontecer, mas é melhor que ele saiba, né? Que aconteça e aonde que ele pode pedir socorro. Mesma coisa de lona, né? Eu já vi propriedade hoje que, assim, que termina de fazer a silagem, fala assim, poxa vida, esqueci de comprar lona. E aí? Né? Corre lá na rua agora, né? Corre lá, daí o que ele vai fazer? Ele vai comprar a lona de pior qualidade e ele vai comprar provavelmente uma lona que não é específica para ele. Ele vai pagar muito caro isso. Né? Então acho que esse trabalho aí, como você diz, no pré-silo, ele é um trabalho assim que ele não acontece uma semana antes de você colher a sua forragem para fazer silagem. Ele deve ser baseado em todos os eventos que a pessoa já sofreu ao longo dos anos, né? Mas realmente eu acho que nós temos que começar a colocar isso no papel, anotar para não esquecer. Sim. Eu acho que para a gente fechar essa primeira parte, Rafael, seria interessante deixar bem claro, acredito assim, 2 pontos, né? Vamos imaginar assim, ponto 1, né? A parte lavoura, né? Seja lavoura anual, seja uma cultura perene que você tem para colher para silagem, né? E a segunda parte, colheita em si, né? Colheita e enchimento do silo. Então vamos pensar dessas 2 etapas. Eu acredito, né, Rafael, que o acompanhamento técnico, né? Uma consultoria, seja ela pública ou seja ela privada, né? Ela é essencial, né, Rafael? A gente tem visto cada vez mais que as informações técnicas estão disponíveis, né? Existem muitos técnicos hoje trabalhando com isso, né? E o produtor precisa desse acompanhamento, porque se ele vai ter uma lavoura de milho, de sorgo ou um capim-elefante, uma cana, ele precisa obter o máximo possível dessa cultura no campo, né? No que diz respeito à produção de forragem, à qualidade do material. E às vezes isso passa por um acompanhamento, né? Uma escolha do híbrido, a época de plantio, as práticas de cultivo, né? E da mesma forma, tudo que envolve a colheita, né? Dimensionamento do sistema, da interação entre colheita e enchimento do silo, né? O dimensionamento do silo. Tudo isso, né, Rafael, eu acho que passa por um acompanhamento técnico, seja público, seja privado, ou se o produtor ele tem, né, formação para isso, ele se atualizar dessas informações para fazer toda essa primeira parte do pré-silo, digamos assim, de uma forma mais confortável, né? E o resultado disso seria uma melhor eficiência nesse processo, né? Sem dúvida, Rafael, assim, uma das coisas que eu sempre penso comigo, né? Porque hoje em dia você pega assim, a propriedade tem nutricionista, né? Então, assim, o nutricionista, ele dá resultado? Não, se o nutricionista é bom, se ele tem as técnicas apuradas, com certeza ele maximiza a produção do animal, né? Ele melhora a eficiência, né? Sim. Mas hoje em dia também existem distintas áreas dentro de uma propriedade, né? E talvez o nutricionista hoje, claro que assim, o nutricionista ele tem conhecimento vasto sobre alimentação, mas muitas das vezes o conceito de conservação de forragens ele pode ser melhor apurado quando eu tenho técnicos especializados nesse tema, né? E com certeza, né, por exemplo, várias áreas podem se linkar, né? Então assim, eu acho que dentro de conservar uma forragem, né, como você comentou, desde você estar escolhendo o melhor híbrido, né, desde você estar conduzindo essa cultura ao longo do desenvolvimento dela, passando por todas as etapas de, né, tornar forragem em silagem, isso daí pelo menos, eu vejo isso com olhos voltados para a conservação desse alimento. Ainda não estou olhando chegando na boca do boi e isso virando leite ou carne, mas eu enxergo isso
de uma forma que, assim, eu estou fazendo o melhor alimento possível. Então, assim, eu estou querendo criar o ambiente para ocorrer uma fermentação boa, né, para gerar uma silagem. Aí sim, esse é o melhor produto que eu consegui fazer do material que eu gerei lá no campo, né? E aí o desempenho do animal vai ser outro, e aí vai ter outros ajustes. Mas a gente tem que pensar, né, antes de chegar na boca do animal, para trás. E aí hoje eu acho que tem muita gente formado na área, que também é um nutricionista, né, mas que ganhou também conhecimento em como produzir silagem, né? Hoje a gente nota dentro das universidades, né, a quantidade de professores que estão atuando na área de conservação de forragem e quantas pessoas, né, zootecnistas, agrônomos, veterinários, pessoas com mestrado e doutorado saindo formados nessa linha de conhecimento. Então, eu acho que assim, muita empresa hoje aí, privada, já fazendo serviços específicos disso, né? Muito legal. A gente falou no segundo, terceiro episódio ali da nossa temporada aqui, nós falamos desse assunto, né, da quantidade hoje de técnicos, né, sendo formados e disponíveis, né, no mercado de forma geral, atuando nessa linha, né, Rafael? E aí a gente já entrou no segundo ponto, né, o segundo ponto aqui que seria o silo. E você já até começou a falar um pouquinho, né, da importância de tudo isso que vem ali do início desse planejamento, no momento, vamos dizer assim, né, no momento mais importante do processo, né, que é o que vai acontecer dentro do silo, que é onde efetivamente acontece a conservação, né, Rafael? E eu queria que você fizesse né, traçasse aí alguns paralelos, que eu sei que você faz umas relações muito legais nessa parte. Vamos falar direto para o produtor pensando em perdas, né? Perdas no processo de conservação. E o contrário disso seria, né, o quanto a gente consegue conservar daquilo que a gente produziu. Qual é a importância de todo esse planejamento prévio, né, para que o processo realmente ali dentro do silo aconteça de forma adequada, com, né, poucas perdas, e isso também, né, reflete no custo daquele alimento e no custo do nutriente que a gente produziu, né, Rafael? Sem dúvida. A primeira, acho que você tocou no ponto correto, né? A primeira coisa que o produtor tem que estar ciente é que ele vai fazer silagem, ele vai perder. Ponto. Né? Isso daí ninguém tira do processo, né? O processo, ele é ineficiente, né? Mas, assim, ele é necessário. Eu preciso conservar o alimento, né? Seja por período de escassez, seja por questão logística, seja por questão estratégica, enfim. Mas, assim, o processo gera perdas, né? Então, assim, quem olha hoje, quem é um técnico especializado em conservação de silagem, né? Qual que é a principal visão dessa pessoa? É tentar reduzir perdas, né? Então, assim, e isso começa, né, nessa parte aí de pré-silo que você comentou. Por exemplo, se eu estou falando que eu quero o melhor alimento, né, e eu quero explorar o melhor valor nutritivo dele, mas, assim, eu tenho que entender esse valor nutritivo, como é que ele está chegando para mim dentro do silo. Né? Se ele tem matéria seca alta, se ele tem matéria seca baixa. Né? Isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender, porque para eu colocar um alimento dentro de um silo que vai gerar fermentação, eu preciso ter um ambiente adequado. Né? E esse ambiente adequado, ele, assim, com maior peso, né, a matéria seca, ela tem a sua importância, né? Então, assim, a matéria seca ela é uma coisa importante dentro desse processo de conservação. Então, sabendo isso, eu quero fazer uma silagem de capim, que ela tem um alto valor nutritivo com 22% de matéria seca, que é uma matéria seca baixa. Só que esse valor de 22% de matéria seca para a condição de conservação não é ideal. Eu preciso pelo menos ter 30%. Poxa, então, assim, o que eu, como técnico, tenho que fazer e orientar o meu cliente? Né? Ou ele tem que tirar água, né, para garantir fermentação, ou ele tem que adicionar alguma coisa ali para elevar a matéria seca. Né? Então, assim, isso é um exemplo. Né? Um outro exemplo que vai, assim, ajudar muito no processo, a máquina que está colhendo, né? A partícula que eu vou ter ali, né? Como também a definição do trator que eu vou compactar meu silo, né, vai garantir a quantidade de poros que vai ter ali dentro do meu silo, ou seja, vai garantir o quanto que eu vou colocar de densidade naquela massa,
Porque o processo de conservação, ele é através da ausência de oxigênio. Então, tendo ausência de oxigênio, vamos dizer, a ausência de oxigênio, ela é obrigatória, porque senão não tem fermentação, né? Mas para eu conseguir tirar o mais rápido e garantir que isso mantenha ali, né, são vários os processos, né, que a gente elenca ali, né? Então, assim, é super importante a gente entender isso, o que está chegando, né? E aí a gente agora começar a alinhar com o que vai estar ali nesse momento de silo, né? Trator compactando, bactéria que vai estar ali fermentando, que eu vou estar inoculando, lona que eu vou estar vedando, né? As condições do ambiente que eu vou ter ali, está chovendo, tem barro, tem pneu do trator com barro, né? Enfim, tem várias coisas acontecendo que eu vou ter que estar centrado naquilo, né? Não simplesmente colocar no automático, né? Ah, beleza, comecei a colher, né? E seja que Deus quiser, não, né? É o momento do produtor começar a interferir no processo se ele verifica problemas. Exemplo, mais um exemplo aí. Começou a vir grão inteiro para dentro do silo. O que ele vai fazer? Ele tem que parar, ele tem que ver se ele pode melhorar a quebra do grão, né? Se ele tem que afiar a faca, se ele tem que diminuir o tamanho de partícula, se ele tem que ajustar o processador da automotriz, enfim, são várias variações que existem, mas que ele tem que olhar aquilo naquele momento e tomar a decisão do que ele vai fazer, porque isso se ele fizer uma silagem ruim hoje, ele vai colher essa silagem ruim por vários dias ao longo do ano e ele vai, com certeza, vai ficar frustrado com isso e vai perder dinheiro, claro. Com certeza. Tudo, né? Tudo é um processo, né? É um processo, é uma técnica, né? E ela tem vamos dizer assim, uma sequência de atividades, né? Então, tudo que foi feito no início reflete agora nesse momento, que é dentro do silo, né, Rafael? Então, os cuidados, eles são necessários, o planejamento é necessário. Agora também vamos pensar, a silagem está produzida agora, né? A silagem tá pronta, né? Fiz a silagem. E agora eu vou ver como é que eu vou usar, agora eu vou ver como eu vou encaixar na dieta, não, né, Rafael? Então, vamos pensar no pós-silo, silagem pronta, manejo de abertura, cuidados e pensando agora na inclusão, né, vamos dizer assim, desse alimento na dieta. Só que aí eu faço um parêntese, né? Você já tem que ter pensado nisso antes, né, Rafael? Porque às vezes você já vai produzir o alimento para aquele sistema de produção que você deseja atender, né, Rafael? Sem dúvida, esse conceito ele está lá no planejamento, quando a gente falou no planejamento de forragem, né, ou de qualquer alimento que você vai conservar, né, porque hoje a gente além de forragem, está conservando dieta total, estamos conservando grãos, enfim, mas isso é uma coisa que ela tem que ter acontecido antes, né, mas depois que essa silagem, depois que esse alimento se tornou silagem, que eu estou abrindo o silo, né, e só um ponto antes da gente falar nisso, mas assim, a gente tem que lembrar que a etapa do silo, ela não acaba no dia que você fechou o silo, mas lembrem que você vai ter um tempo ali de armazenamento e pode acontecer muita coisa nesse período, né, intempéries, a lona furar, ter problemas, né, mas a hora que chegou o momento de eu fornecer essa silagem, ocorre uma grande mudança. A abertura do silo eu deixei de ter um ambiente em ausência de oxigênio e eu comecei a colocar minha silagem exposta ao oxigênio, né? Então, assim, é extremamente importante ali a gente estar monitorando, porque uma vez um amigo meu, na verdade, uma pessoa que eu aprendi muito com ele, que é o Jarbas Esperotto, lá do Rio Grande do Sul, trabalha muito com silagem, né? E ele falou uma frase que até hoje eu guardo comigo. Ele falou assim: Rafael, o silo é um ser vivo, tá? Então, assim, dependendo da forma que você trata ele vai te dar a resposta conforme isso. Então, assim, não adianta você ter errado no dimensionamento do seu silo, tá tirando uma quantidade toda errada, a sua silagem ela vai começar a aquecer, vai começar a ter desenvolvimento de outros micro-organismos e aí você vai começar a estar perdendo. Então, assim, por isso que é importante, né? A gente não olha para o comportamento do animal, né? A vaca, por exemplo, ela às vezes, quando ela está em estresse térmico, ela mostra o comportamento diferente. O silo também.
né? Se ele não está sendo bem tratado, ele mostra para a gente que ele está com algum problema. Então, eu acho que essa percepção, né, para o produtor, ela é super importante, né? A silagem que está indo lá para a boca do animal, né? O que está acontecendo com ela? A gente pode ter variações gigantescas ao longo do silo por causa de falhas, né? Você tem que analisar, vamos pensar assim, né? Da lavoura que produziu a forragem, o processo de conservação e o uso, né? A ingestão até pelos animais, né? Se está perdendo, se está saindo alguma coisa nas fezes, né? Tudo isso, Rafael, é monitoramento constante, né? De todo o processo para detectar pontos falhos e corrigir em processos futuros, né, Rafael? Sim. Rafael, eu acho assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, né, fechar aqui com a nossa conversa, pensando, né, direto do ponto de vista do produtor ou dos consultores, né, que poderão nos assistir aqui, nos ouvir, ou até mesmo dos estudantes, que daqui uns dias serão, né, os consultores ou serão os produtores, eu queria que você desse assim, algumas dicas, pode ser, para a gente, e em alguns pontos. Primeiro ponto que eu queria que você falasse um pouquinho assim, nesse formato de dicas estrutura que envolve máquina, né? Algumas dicas desde lá da colheita, né? Do processo até depois o fornecimento. Maquinário e essa parte de dimensionamentos, né? A importância do dimensionamento tanto do silo, quanto da lavoura, quanto do consumo. Se você pudesse dar algumas dicas assim direto para esse público, para a gente fechar aqui a conversa. Tá, a primeira dica é o seguinte: quando você for definir a quantidade que você precisa de volumoso, né, e você assumir uma perda, né, você vai ter que assumir uma perda aí por volta aí de 15 a 20, 25%, vai depender da cultura, mas nunca faça a seguinte conta. Vamos supor, eu preciso de 100 toneladas e eu vou assumir uma perda de 20%, então eu vou produzir 120 toneladas. Essa conta está errada, tá? Qual que é a conta correta? Eu tenho que pegar o valor, eu preciso de 100 toneladas, eu tenho que dividir, né, por 0,8, né, que é 100 menos 20. Uhum. Né? Então, assim, esse valor é a quantidade que você realmente vai precisar. Tem muita gente que erra nisso, né? É uma regra de 3 invertida, né? A gente chama aquela regra de 3 ao inverso. Exatamente. Sim. Outra coisa, né? Tá dimensionando ali máquinas para colher, né? Tome cuidado. Eu vou terceirizar a minha colheita. Eu sou um pequeno produtor. Esse prestador de serviço, ele vai permitir reduzir um pouco a velocidade de colheita, porque não adianta nada esse produtor contratar uma máquina gigante e ele ter um silo só, né? E ele encher esse silo em 2 horas. E ele não vai conseguir compactar. Então, assim, toma cuidado com isso, que eu já vi muita silagem sendo bem picada, mas ela não tem compactação, porque não teve tempo para compactar. Né? Então, assim, uma outra coisa, se caso não, Rafael, realmente eu vou colocar uma automotriz, então invista em mais tratores. Além de, se você contratar uma automotriz, contrate tratores para fazer a compactação. Né? É importante, eu vou gastar dinheiro. Vai, mas você vai perder menos. Né? Então, assim, é muito importante aí e a gente tá pensando nisso, né? Bom, com relação a ponto de colheita, né? Meça a matéria seca, né? Inocule a sua silagem, né? Não pense que a não inoculação ela não vai trazer benefícios, né? Você vai povoar ali bactérias do bem ali que vão fazer uma fermentação correta, né? Compre uma lona de qualidade, não vá pelo preço, nunca. Né? Compre lonas de qualidade, né? Faça um dimensionamento correto do seu silo, né? Nunca tenha uma largura de um silo, principalmente você que é pequeno produtor, né? Nunca tenha uma largura de um silo menor do que 1,5 bitola do trator, né? Então, um trator tem uma bitola de 2 metros, que é a distância entre os pneus, então pelo menos ele tem que ter 3 metros de largura, senão não vai compactar, né? Né, pense talvez assim, a hora que a gente olha para o animal, né, olhando um pouco para o animal e o alimento que esse animal que ele vai consumir, né? Escolha o alimento que você vai fornecer para esse animal com base na categoria do seu animal,
né? Não espere que uma silagem de capim um dia vai se transformar numa silagem de milho, né? Não espere que uma silagem de cana um dia vá se transformar numa silagem de milho. Cada alimento, eu acho que cada silagem, ela tem a sua contribuição, né? A gente pode utilizar, mas assim, pense que dependendo da produção que você quer, né, e do nível do animal que você tem, vai ter necessidade de alimentos diferentes. Então, assim, nunca pensa que silagem é uma coisa só, né? A gente tem diferentes silagens e o animal aí, cada animal vai consumir uma quantidade que realmente é exigida pela categoria que ele está enquadrado, né? Sim, muito, muito legal, Fé. Eu acho que essa, né, para fechar mesmo, né, o bate-papo, acredito que a nossa função aqui hoje, né, nessa conversa, é estimular, né, o pensamento, ou estimular a atenção, né, do produtor, do técnico, do consultor, para que tudo isso seja pensado previamente, né? Desde a condução das lavouras, desde o processo de colheita, o ajuste de maquinários, né? Não existe uma fórmula para isso é muito local, né, regional, de acordo com as características de cada região, de cada produtor, mas acho que o importante é pensar em todos esses pontos, né, e tentar planejá-los, né, de uma forma mais consistente, né, para que o processo se dê de forma, né, da melhor forma possível, né, Rafael? Tentando ter o mínimo de perdas nesse processo de conservação, né, que já prevê alguma perda. Então a gente precisa tentar conservar o máximo possível, né, Rafael? Exatamente. É extremamente importante ter esse conceito, né? E outra, eu acho que o produtor, finalmente, ele precisa ter um conceito de, assim, por dentro do silo, quantas toneladas de silagem o animal dele comeu, né? Você gastou R$6.000 para fazer 1 hectare de silagem de milho, né? Que lá na colheita ela te deu 45 toneladas por hectare. Mas se chega depois lá no final, quantas toneladas por hectare efetivamente era a produtividade? Porque teve perdas, né? Então, assim, o custo final da silagem é um indicativo importante, né? E talvez trabalhar na redução de perdas, né? O produtor precisa começar a medir perdas, porque a partir do momento que ele começa a reduzir essas perdas, ele vai ver que ele vai ter potencial de alimentar mais animais com a mesma área que ele tem lá plantado. Isso, diferenciar, né, o custo da lavoura, do hectare da lavoura, e o custo efetivo da silagem, né? São coisas muito diferentes, né, Rafael? A gente convive, né, ainda com essa ideia, né, de que não, a minha lavoura produziu 50 toneladas, então eu gastei tanto para produzir 50 toneladas de silagem, mas foi isso realmente o que o animal consumiu, né? Exatamente. Então esse é um conceito que acho que a gente também isso já está, né, ficando um pouco mais claro, né, Rafael, para quem trabalha com silagem. Rafael, eu agradeço muito, né? Foi um bate-papo muito, muito legal, dinâmico, né? Falamos aí de alguns pontos aqui muito do dia a dia, né, de quem trabalha com silagem. E foi um prazer para mim recebê-lo aqui novamente. Queria agradecer, né, mais uma vez pela sua participação. E foi muito bom. Espero que quem nos assista, né, e nos ouça aproveite bem essas informações. Muito obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, Rafael. Parabéns aí pelo todo o trabalho que você tem feito. Agradeço aí a todos os ouvintes seus, todos os espectadores. Mando um abraço para todos e faço convite aí. Quem quiser, me sigam lá no @Dr. Salles, lá no Instagram. Sempre a gente também está levando algumas dicas lá e estamos sempre à disposição aí. Grande abraço, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, Rafael. Obrigado, viu? Bom, finalizamos esse 6º episódio e já estamos nos preparando para o 7º episódio, que nós receberemos o Dr. Cláudio Cap Júnior, da Fundação ABC. No 7º episódio, nós vamos falar sobre o tema Quanto custa produzir silagem? Se você estiver gostando do conteúdo que nós estamos produzindo, nos acompanhe no podcast e também se inscreva no nosso canal do YouTube. E sempre que a gente produzir um episódio novo, você será notificado.